Everaldo faz 2 gols, Bahia bate o Atlético e volta ao G4 da Série A. Atacante brilha, Juba faz mais um e Tricolor vence confronto direto. Deu Tricolor! Em confronto direto pelo G4 da Série A, o Bahia bateu o Atlético Paranaense por 3-0 na noite desta quarta-feira. Em jogo disputado na casa de apostas Arena Fonte Nova, Everaldo brilhou com 2 gols no primeiro tempo. Luciano Juba fez mais um nos acréscimos da etapa final e ainda ouviu os torcedores gritarem: Juba é seleção. Eu confesso que um triunfo por 3-0 a mim me surpreendeu. Não é que eu estava em dúvida se o Bahia venceria ou não. Não, eu até achava que o Bahia venceria o jogo. Mas eu pensava, na minha opinião, que seria mais difícil. O Bahia ainda teve a oportunidade, porque teve um pênalti marcado, que depois o juiz tirou o pênalti, depois teve outro lance de suposto pênalti. Enfim, o Bahia poderia ter vencido por uns 4-0 fácil esse jogo de hoje, tá? 4-0 seria normal. E realmente me impressionou o placar. 3-0 para mim foi uma derrota pesada para a equipe do Atlético Paranaense, mas cada macaco no seu galho, velho, que tem nada a ver com isso. O Bahia fez certo em vencer um jogo que valia 6 pontos, fazer saldo de gols e colocar a moral em dia, né? Porque afinal de contas, nada melhor do que vencer um adversário que estava no G4, um confronto direto, por uma goleada, digamos assim, 3-0, principalmente depois de ter perdido um jogo, de ter perdido um jogo para o Remo na última rodada por 4-1, né? Então o Bahia hoje foi e se vingou em cima do Atlético Paranaense. Foi um excelente triunfo da equipe do Bahia e a noite não poderia ser melhor, né? O Bahia mete 3-0 e o Vitória toma 3-0. E o Rodri do Bahia disse o seguinte: tudo normal em Salvador. Meu irmão, que resenha, que resenha. E Marcos, hein? Marcos foi a loucura. Ó, velho, vou falar pra você, se eu tiver em condições, eu gravo outro vídeo quando acabar a partida. Mas nesse momento, eu não tenho condições nenhuma, nem de falar nome de Vitória hoje mais. Nem falar nome. Se eu falar nome de Natan, de Renzo Lopes, de Ayrton Cantalapetra, eu fico estarrecido, meu irmão. Mas o vídeo completo vai ficar para a sessão comédia. Calma, vocês estão muito avexadinhos. Marco, eu te amo. Na casa de apostas Arena Fonte Nova, no próximo dia 5 de abril, domingo, às 19h30, o Bahia vai enfrentar a equipe do Palmeiras. É mais um jogo que o Bahia precisa vencer para pelo menos se manter no G4. Na tabela de classificação do primeiro ao sexto até o momento, o Palmeiras é o primeiro com 19 pontos, 8 jogos. O Fluminense vem em segundo com 19 pontos, 9 jogos. O Bahia em terceiro com 17 pontos, 8 jogos. O São Paulo na quarta colocação com 17 pontos, 9 jogos. O Atlético Paranaense caiu para a quinta colocação, 16 pontos, 9 jogos. E o Flamengo na sexta colocação com 14 pontos, 7 jogos. Lembrando que Palmeiras e Flamengo ainda vão jogar nessa rodada, né? E apenas o Flamengo vai ficar com um jogo a menos igual ao Bahia. Se por acaso o Palmeiras vencer o seu jogo nesta rodada, vai a 22 pontos, ok? Vai a 22 pontos. O Bahia, que também tem um jogo a menos, se o Bahia tivesse vencido a equipe da Chapecoense, o Bahia estaria nesse momento com 20 pontos. Então o Bahia seria segundo colocado no campeonato, apenas atrás da equipe do Palmeiras. Mas se o Bahia tivesse vencido a Chapecoense e fosse a 20 pontos e o Palmeiras perdesse o seu jogo, que vai ser completo ainda nesta rodada, vai ser completado nesta rodada, o Bahia seria líder da competição. Então, das duas, uma. O Bahia vencendo o jogo que falta, que é contra a Chapecoense, seria ou primeiro colocado ou segundo colocado do campeonato. Então, a campanha do Bahia neste momento é excelente. O que não pode mais, realmente não pode, é o Bahia ter o apagão que teve contra a equipe do Remo. Imagina se o Bahia tivesse pelo menos beliscado um empatezinho contra o Remo, gente. Imagina se tivesse sido empate. O Bahia hoje teria 18 pontos. Teria um ponto a menos do que o Palmeiras e o Fluminense neste momento. Então, claro, aquele apagão contra o Remo, a princípio soou como, digamos assim, uma perda de controle. Talvez, mas, porém,
ainda dá para recuperar. O Bahia tem apenas 8 jogos na competição. Lembre-se que ainda faltam mais 30 jogos e o Bahia pode tranquilamente ser campeão desse campeonato. Mas claro, para isso tem que fazer os jogos no máximo do limite, como hoje, vencendo adversários diretos, principalmente somando saldo de gols, né? O Bahia está com 17 pontos, são 8 jogos, 5 vitórias, 5 triunfos, 2 empates e 1 derrota. O Bahia tem 12 gols a favor e 7 contra, um saldo de 5. Realmente aqui para nós, o Bahia sofreu muitos gols, tá? Muitos gols. A sorte foi que hoje marcou 3 e não sofreu nenhum. Claro, no outro jogo tinha sofrido 4, né? Então, realmente, o saldo de gols do Bahia é um saldo de gol bom, porque tem 5 gols a favor, igual ao Fluminense e à equipe do São Paulo. Apenas a equipe do Palmeiras, que ainda não jogou nessa rodada, vai jogar, tem 9 gols de saldo, né? Porque marcou 17 gols, né, gente? O Palmeiras marcou 17 gols, o Fluminense, até o momento da gravação deste vídeo, estava 2-0 para o Fluminense contra o Corinthians. Estava com 14 gols, o Bahia 12 e o São Paulo 11. Claro, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda está jogando o Fluminense e Corinthians. Está 2-0 para o Flu. Pode ser que o jogo termine 2-1, 2-2, pode ser que o Corinthians ganhe, pode ser que o Fluminense aumente o placar, então... Por enquanto, a tabela é esta aí que vocês viram, tá? E mais cedo eu tinha dito que tudo poderia dar realmente perfeito se o Bahia tivesse vencido o seu jogo e o Internacional vencesse o São Paulo e o Corinthians, no caso, vencesse o Fluminense, né? Mas, pelo menos, o Internacional buscou um empatezinho. O Internacional que não está fazendo aí uma campanha tão boa, né? Esse empate ajudou o Bahia a passar a equipe do São Paulo, né? Depois o Bahia fez o dever de casa e venceu e fez saldo de gols em cima do Atlético Paranaense. E aí o Fluminense, enfim, o Fluminense era muito favorito contra o Corinthians, né? Mas tá tudo bem. Bahia, nesse momento, na terceira colocação do campeonato, tem um jogo a menos, poderia estar na segunda colocação, poderia ser líder. Existem muitos fatores aí que poderiam ajudar ainda mais o Bahia nesta competição. Calma, são 8 jogos, faltam 30. O que não pode é o Bahia tomar uma sacolada como tomou do Remo, tá? Isso já não pode mais acontecer, viu, galera? Quem quer chegar aonde o Bahia quer chegar, tem que manter o campeonato, o nível lá alto, o tempo inteiro. Essa realmente é uma realidade. Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal, hein? Se aparecer um botão de hypar, hype esse vídeo aqui do Nerd Bahia, traga mais torcedores do Bahia aqui para apoiar o canal. Já passamos dos 7.050 inscritos. O canal tá indo bem. Vamos ver se nesse mês de abril a gente chega a 10 mil, galera. É puxado? É, mas, porra, dá para chegar, né? Traga mais torcedores do Bahia para cá. E claro, daqui a pouco, logo mais, Sessão Comédia. Tchau, galera!